Olá, boa noite, meu público querido. Então, estamos hoje no ProjectCast É de Deus, no oitavo episódio, com um assunto bem delicado. Vamos falar sobre uma vida preciosa até o fim. Envelhecimento. Envelhecer é de Deus ou não é de Deus? Vamos falar também sobre a solidão que atinge tanto nossos idosos. Para esclarecer esses assuntos, nós estamos aqui com a assistente social, Elaine Santos. Boa noite, Elaine. Boa noite, Marilda. Muito obrigada por ter aceito o convite, vir aqui no ProjectCast falar desse assunto tão delicado sobre envelhecimento, né, finitude, que as pessoas tanto assim evitam falar sobre esse assunto. Elaine, se apresente. Quem é Elaine Santos? Boa noite mais uma vez. Boa noite para os seus seguidores, seu público. E, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite, pela sensibilidade, né? Porque tratar do tema envelhecimento é algo que a sociedade tem uma resistência e um certo preconceito. E eu costumo dizer que é um ato de coragem, né? A gente falar sobre envelhecer. Eu sou assistente social, com especialização em envelhecimento humano, psicogeriatria e políticas públicas para a pessoa idosa. E uma apaixonada pela longevidade, pelo tema envelhecer, pelo final da vida. E muito feliz por estar aqui para a gente bater esse papo, né, dessa conversa que é tão importante e tão esquecida ao mesmo tempo na nossa sociedade. É, eu lembro quando nós nos encontramos, né, numa festa, e aí quando você falou uma vida preciosa até o fim, eu fiquei bem emocionada. Eu falei, ela tem que ir lá explicar, né? Porque, como você falou no seminário, as pessoas falam muito do nascer, mas da Sim. finitude as pessoas evitam. Então, quais são os principais desafios emocionais enfrentados pelos idosos hoje? Hoje a gente percebe que a nossa expectativa de vida ela tem aumentado, né? Nós estamos vivendo mais. Então, as pesquisas apontam que a expectativa está entre 79 anos e com ela isso vem trazendo também alguns desafios e a gente tem alguns impactos, né, emocionais em relação aos idosos, com essa vida que vai se estendendo. Então, a gente percebe a solidão, a ansiedade também, a gente percebe o vazio, que a gente chama do vazio social, que é quando aquele idoso ele sai daquele cenário do trabalho, né, e ele vai para a aposentadoria, ou ele enfrenta algum tipo de viuvez, os filhos saem de casa e aí ele entra nesse vazio social. Quando ele não tem muito claro para ressignificar esse momento da vida dele, a gente tem esses impactos emocionais que a gente precisa ficar muito atento, porque aí daí ele entra em depressão e aí vem outras doenças, né, acompanhando as doenças psicossomáticas. A solidão, como é que ela afeta, né? Que acaba ele ficando sozinho, como ela afeta assim o idoso? Isso. O que significa cuidar de um idoso com dignidade até o fim da vida? Posso? A frase, quando nós conversamos, né, que eu comentei com você que a vida ela é preciosa até o fim. E para que a gente consiga compreender isso, é preciso a gente ter bem muito claro o nosso propósito. Algumas pessoas conseguem identificar isso logo no início da vida, né? Ah, eu nasci para fazer algo, eu me descobri nessa profissão. Outras vão aprendendo no caminho, aprendendo mais tarde. Então, quando a gente fala dessa vida preciosa até o fim, é nesse sentido do propósito e desse cuidado, da gente conseguir dar dignidade e um sentido da vida até o final. Porque a gente vem
de uma sociedade que quando a gente aprende que envelhecer é ruim. A É. gente aprende que só é belo, só tem valor que é belo o que é jovem. E aí a gente percebe num número muito grande de tantas harmonizações faciais, as cirurgias. Não que isso não seja correto, mas a gente precisa entender que o envelhecer faz parte de um processo. E de um processo belo, de um processo que a gente pode levar com beleza, pode levar com leveza. E o que acontece quando a gente se percebe velho, né? Quando fala assim, como eu me descobri, né? Como é que eu entro na melhor idade? Quando é que eu entro na fase do ser idoso? A gente tem, pela legislação, o Estatuto do Idoso fala que é aos 60 anos, mas a gente entende que nós vamos envelhecendo desde que nós nascemos. Então, a gente vem nesse processo do envelhecimento desde que nascemos. Mas a gente começa a parar para pensar, né, aos 40, 50, 60 anos, porque nos é ensinado desde pequeno que o velho é algo decadente, o velho é algo que tem que se aposentar. E a gente vai adquirindo, né, colocando essas crenças e vai perdendo essa alegria, né, até o final da vida. Então, o cuidar e ter essa alegria até o fim, né, a vida ela é preciosa até o final. Não só quando a gente nasce, a gente celebra a vida, nós fazemos o chá revelação, né, vamos para a maternidade, compramos o presentinho. E quando a gente olha para um idoso, né, quando a gente entra aos 60 anos, o que a gente pensa? O que a gente imagina para aquele final da vida? Verdade. E as pessoas às vezes têm cuidador, né? O familiar dá o suporte. Que conselho você daria a esse familiar, o cuidador que está dando esse suporte a esse idoso para cuidar das emoções dele? Uma coisa importante que está muito ligado, né, ao envelhecimento, ao processo da longevidade, é que muitos idosos eles se sentem invisíveis, né? A sociedade finge não ver o idoso, né? Então é tudo muito projetado, né? A sociedade muito projetada para o jovem, para o belo. Hoje a gente tem algumas políticas que estão mudando isso. Então, quando o cuidador, o familiar, a gente tem o privilégio, né, de estar diante de alguém com no mínimo 60 anos. No mínimo, né? Porque a partir de 60. Então a gente pensa, são no mínimo 60 anos de uma história. E aí a gente imagina assim, aquela pessoa que eu estou ali com ela, que eu estou cuidando, ela tem no mínimo 60 anos de uma história de construção, de alegria, de tristeza, de conquista. E é preciso que a gente reconheça e respeite essa história de vida. É uma história, né, um Brasil que foi construído por tantas mãos das pessoas que já passaram. E aí, acho que o importante é olhe realmente para aquela pessoa, porque às vezes a gente finge que está prestando atenção, a gente infantiliza, né, o idoso, a gente fala assim, olha que bonitinho, que bochecha fofinha, e ou então começa uma conversa como se não estivesse enxergando, e é preciso olhar realmente para ele, para o coração dele, para a história de vida que ele tem, para as mãos. Né? Quando a gente olha para a mão do idoso, as nossas mãos elas revelam muito, né, sobre Sim. nós. Aquelas mãos ali com as rugas, né, o rosto. Então, e muita conversa, e muita escuta. O idoso ele tem um tempo diferente na sociedade, um tempo de falar, ele vai falar mais calmo, né, talvez com algumas dificuldades. De certa forma, ele vai apresentar alguma dificuldade para ouvir. E no mundo acelerado que nós estamos, a gente quer tudo muito rápido, a gente não para ouvir, para entender o que ele está falando. Então, o primeiro passo é a gente olhar de verdade, olhar com o coração e escutar. É o tempo, é a troca com ele, é se colocar, tentar se colocar um pouco nesse tempo dele, nesse tempo geracional que ele viveu. Muitas palavras pode ser que ele não vá compreender, então a gente se colocar nessa troca junto com ele. É um misto de emoção familiar ali, lidando com essa situação, né? Sim, Uhum. porque a gente tem
Nós chamamos de relações intergeracionais. Então, nós temos os nossos valores, o nosso tempo, lidando com alguém diferente da nossa idade, com outros sonhos, outras ideias. E ali está envolvido um afeto. E a gente administra o que a gente chama de momentos de tensão. É normal, vai acontecer. E o que a gente sempre fala é a conversa. É a conversa, é a escuta. De repente, naquele momento ali, a gente vai precisar parar, volta de novo naquele assunto. E esse caminhar, igual o caminhar devagar do próprio do idoso. Então, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Entendi. E você falou assim de envelhecimento com propósito e envelhecer com esperança, né? E nós fazemos parte, né, da igreja lá Batista Atitude, que tem lá um ministério de idoso, qual aí você é líder, né? Uhum. Como essa fé ajuda o idoso? A fé, ela é o nosso grande pilar, né, em todas as áreas da nossa vida. E principalmente quando nós chegamos na melhor idade, né, na terceira idade, são palavras que a gente foi absorvendo, a fé, ela vem nesse suporte de olhar de esperança e para a finitude. Porque além do propósito de vida, né, daquele idoso, no caso, ele vai ressignificar, né, aquela vida depois dos 60 anos, a fé ela traz para ele esse olhar de esperança, ela mostra, ela aviva, né, o que ele tem dentro do coração, do que ele espera, né? Nós cremos na vida eterna. Então, ele sabe que ele tem essa missão na Terra e existe uma vida eterna. Então, a fé, ela colabora, né, com esse caminho que ele ainda tem até o último dia, né? Todos nós vamos envelhecer, a menos que só se a gente morrer, né, jovem, né, morrer antes. Então, até esse último dia, é importante que a gente permaneça com esse propósito e para além da vida, que é o que nós cremos, né, uma vida eterna, né? E isso ajuda bastante, né, o idoso a continuar com esse envelhecimento ativo. Porque a gente, quando nós falamos de envelhecimento ativo, a gente não está romantizando, nós estamos falando que não vai ter dor, que vai ser fácil. O que a gente fala é um envelhecimento funcional, é um envelhecimento que a gente possa ser saudável dentro, né, da condição de cada um. Porque a gente sabe que lá no artigo 8 do Estatuto, fala que o envelhecimento ele é personalíssimo. Então, cada um vai envelhecer de acordo com a sua personalidade. Fala, é um direito, no envelhecimento é um direito personalíssimo. Então, a gente precisa respeitar o jeito de cada idoso envelhecer. Respeitar, porque é único. Ele vai envelhecer da forma que ele sempre foi, com a personalidade dele. E falando em igreja, comunidade cristã, qual conselho você dá da comunidade, você como líder ali do Idade Melhor? Como a comunidade cristã deve dar o apoio ao idoso, cuidar desse idoso dentro ali da igreja? Sim. Esse tema, a sociedade ela exalta muito o belo e o jovem, né? A gente vê isso muito lá fora. E a Bíblia ela traz muito forte, né? A valorização do envelhecer. Ela mostra como uma bênção e como algo a ser respeitado, algo a ser valorizado, né? Lá em Levítico, né, fala que levanta-te na presença dos idosos e honre os seus anciões. Eu sou Deus, tema ao Senhor. Ela nos dá ali um direcionamento de um respeito. Então, é que a gente possa olhar para os nossos idosos, olhando para alguém que lá atrás, para que nós pudéssemos estar aqui, eles construíram uma estrada. Como alguém que carrega ali a sabedoria, que carrega o conhecimento e
como alguém que vai e é bastante urgente, porque, assim, esse direcionamento, porque estão nascendo menos pessoas, né? Menos crianças. E estamos envelhecendo mais. Então, à medida que se nasce menos e que se vive mais, o que nós vamos ter, tanto na sociedade como dentro da nossa própria comunidade cristã em geral, né? Se eu falo no cenário de igreja geral, muitos idosos que vão estar ocupando os espaços. E o desafio é que a gente dê esse protagonismo para essa pessoa idosa, porque ela é quem vai estar ali ocupando. Que a gente possa criar programações que possam valorizar a pessoa idosa, que elas possam ser inseridas em todos os ministérios e que a gente possa, sempre que encontrar, olhar, perguntar, está precisando de algo? Eu posso, se você precisar, posso te acompanhar uma consulta? Porque tem muito idoso que mora sozinho, né? Tem muito idoso que os filhos saem para trabalhar, quando mora com um filho ou outro, tem algum tipo de dificuldade, e que a gente possa ter esse olhar sensível. Quando a gente estiver entrando na nossa igreja, que olhar, tem um idoso, cumprimentar, falar, olhar realmente com o coração, e a gente se colocar nessa ajuda. Eu sempre faço essa comparação com o nascimento. Quando nasce o bebê, aí tem sempre aquela briga, a mãe tem que proibir, não pode vir visitar, porque não tomou as vacinas. Todo mundo quer ir visitar o bebê que nasce. E aí eu pergunto, quantas pessoas se disponibilizam para acompanhar o idoso no exame, para acompanhar o idoso no ida ao supermercado para trazer a bolsa, né, pesada? Quantos de nós, e aí eu me incluo também, a gente se lembra, né? Se preocupa em ligar para saber se ele está bem. Aí a gente pode, mas isso pode pensar, isso é responsabilidade da família. Não, é responsabilidade nossa. Até na legislação fala, né? Família é a sociedade e o Estado. E nós que estamos no ambiente da igreja, mais ainda, né? Sim. Esse olhar de amor. Posso ligar para o idoso? Posso te acompanhar para ir na célula? Posso voltar com você? Está com dificuldade de chamar um Uber? Está com dificuldade de colocar os remédios? Então, posso escrever para você aqui como é que você vai tomar? Então, que a nossa comunidade cristã, né, que a igreja possa acordar nesse sentido de a gente ter essa preocupação e essa valorização com pessoas que lá atrás escreveram uma história, construíram um Brasil que a gente tem hoje e construíram essa estrada que nós estamos caminhando. E quando esse idoso ele resiste, ele não quer ajuda, ele se isola. Acontece muito, né? Acontece. É o que a gente chama que muitas vezes nós vamos para os dois polos, né? Ou infantilizar, né, aquele idoso ali tratando como criança, ou negar como sujeito de direito. Fala assim, não, agora eu que tenho que tomar as decisões. E a gente entra nesse labirinto sem saber equilibrar. Ele é idoso, mas ele ainda tem o poder de decisão, ele tem as vontades, ele tem uma subjetividade. E muitas vezes ele vai resistir a essa ajuda, porque ele está tentando mostrar que ele, de alguma forma, ele ainda tem o domínio da vida dele, ele ainda tem as decisões, ele ainda tem vontade. Então, ele vai entrar nessa resistência. O que geralmente a gente percebe que funciona de repente, uma terceira pessoa que ele confie, talvez um médico ou um enfermeiro, de repente, às vezes fazendo um tipo de tratamento, e aí ele não quer ouvir a família. A família, olha, você tem que tomar um remédio, e aí ele resiste. Então, a gente tenta colocar uma terceira pessoa ali que ele possa confiar para entrar nesse diálogo também. Às vezes é alguém da igreja que ele tem mais afinidade, e aí a gente faz aquele trabalho assim, o familiar conversa, olha, papai está resistindo a fazer esse tratamento, será que você poderia me ajudar nisso aqui com ele? E aí talvez aquela terceira pessoa consiga fazer essa mediação. Mas é esperado, é natural, porque imagina alguém que foi dono de suas vontades a vida toda, e aí ele se percebe, né, sendo mandado, né, entre aspas,
E dependendo da personalidade dele, não vai ser fácil, ele não vai aceitar. Ele vai falar que não vai receber ordens, né? Que ele, ele, ele ali pode controlar a vida, enfim. Mas aí a gente vai sempre tentando o que a gente chama de comunicação não violenta, tentando por outras vias chegar a esse objetivo, tentando. Nem sempre nós vamos conseguir. E aí a gente tem que entender que a gente está lidando com alguém que tem as vontades também, mas que geralmente funciona, né? A gente consegue ali conversar, levar para colocar um tema ali dentro daquela conversa, de repente mostra um comercial, um filme que tem a ver com o assunto. Eles geralmente é mais fácil pelos exemplos, né? Então a gente conta uma história, olha, fulano começou um tipo de tratamento, ele falou que melhorou. Então Sim. essa via do exemplo também é mais fácil. Entendi, entendi. E na Bíblia, quais os personagens que te inspiram, assim, uma velhice assim? Nós temos muitas histórias lindas, muitas histórias assim que inspiram, né, sobre a gente ter esse propósito até o fim da vida, né, independente da idade. Tem Caleb, né, que é muito conhecido, que ele reivindica uma promessa e ele fala, né, ele estava com 85 anos e ele diz, olha, eu da idade de 40 anos, quando eu recebi essa promessa, então eu estou com o mesmo vigor. Ele diz, eu estou com a mesma força, se tiver que lutar, eu vou lutar. E ele estava com 85 anos e a gente se pergunta, e por que ele estava tão vivo, tão com tanta vontade de viver? Era o que a gente falou sobre no início, né? Sobre a gente ter o propósito de vida. Ele esperava por aquele propósito. E quando o idoso ele continua com esse propósito, ou quando ele faz a ressignificação, né, desse momento da vida dele, ele consegue ter essa esperança, ele consegue ir até o fim da vida, né, com esse vigor, com essa cabeça apaixonada, né, pela vida, pelos propósitos. Nós temos a Lloyd também, que foi vó de Timóteo. E Lloyd mostra para a gente um propósito muito grandioso que muitas vezes é desvalorizado. Hoje Lloyd fazia uma função que hoje nós temos o nome, né, científico de avosidade, que são as avós que cuidam dos seus netos. Isso é muito comum hoje em dia. Ela ajudava a cuidar de Timóteo e ela, como uma mulher cristã, ela prepara Timóteo, né, para uma grande missão, ao ponto de Paulo falar para ele que percebe nele uma fé não fingida como tinha sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Olha que grandioso. Ela preparou aquela criança para uma missão. E muitas vezes as vovós, né, não percebem a força que tem ali falando com aquela criança, criando aquela criança para um chamado maior. Então, não importa o propósito para aquele idoso, não importa o que ele vai desenvolver. O importante é que ele tenha essa consciência de que ele está fazendo algo, né, até o último dia dele, que é algo dado a ele como uma missão. E que ele possa ir até o final, como Simeão, né, Simeão de Jerusalém também, que todos os dias ia ao templo esperando ver o Salvador, né? Até o dia que ele entra no templo e que ele coloca Jesus nos braços, que ele consegue, e ele fala uma frase interessante, que ele diz assim, Senhor, agora, se tu quiseres, eu posso ir, né? Estou aqui parafraseando, porque os meus olhos já viram a salvação. E interessante que ele fala isso para Deus, e muitas vezes nós vemos idosos pedindo a morte, né? Senhor, me leva, eu não tenho mais propósito aqui. Onde é que foi perdido esse propósito? Onde é que a gente pode entrar ali com aquele idoso e reacender isso? Que às vezes está só perdido ali no coração, às vezes por motivos de doença, por motivos de tantos outros motivos. Ele acabou se perdendo ali e pedindo, né, a morte. E quando a gente olha para esses personagens, né, Simeão ali, que todos os dias ia ao templo e ficava com aquela esperança, será que é hoje que eu vou ver o Salvador?
Então, às vezes, basta a gente parar um pouquinho e lembrar, né? Lembrar o porquê que a gente começou, lembrar do que a gente fez. E sentar com aquele idoso, perguntar da história de vida dele. E aí ele vai lembrar tantas coisas que ele fez, quais eram os seus sonhos, o que ele ainda espera. O que ele ainda espera, essa pergunta? O que você ainda espera? Como é que eu posso te ajudar? E aí a gente percebe vários idosos reconstruindo, voltando a estudar, aprendendo a tocar um instrumento, ou fazendo coisas que quando eles estavam nessa idade que a gente costuma falar que é a idade produtiva, né, do trabalho, da casa, eles não tinham tempo para se dedicar a um chamado, para se dedicar a algo que ele gostava. E a gente pode fazer com que ele descubra e ajudar, né, com que ele ressignifique esse momento de vida e que ele cumpra até o final, né, aquele propósito dado para ele por Deus. Então, eu vejo assim muito brilho no teu olhar quando você fala sobre Deus. Você É, sempre gostou de estar trabalhando aí, com a, idosos? a minha história ela é muito ligada, né, ao envelhecer. Eu fui criada pelos meus avós, meu avô Helena e meu avô Pedro, e eu cresci, né, com a minha avó rodeada de amigas idosas. Então, ali eu já vi algo diferente. Então, eram outras conversas, né? E foi me despertando esse olhar. E minha avó era aquela irmã da Assembleia de Deus, né? E ela me levava naquele círculo de oração, com todas as irmãs ali. E ela tinha um hábito de visitar os hospitais, visitar os asilos, né? Hoje a gente tem o que a gente chama das ILPIs, né? Que são as instituições de longa permanência para os idosos. Antigamente a gente tinha essa palavra, né? O asilo que remete àquela coisa do abandono, né? Do aposento. E ela me levava, né? Pegava pela mão e eu ficava vendo, né? Os idosos ali, as suas histórias. E aquilo ficou muito marcado no coração, né? E quando eu estava na fase do estágio na faculdade, eu fui fazer um estágio. E aí eu me interessei, né, pelo envelhecimento de um grupo de convivência de deficientes visuais do Instituto Benjamin Constant. E aí eu me apaixonei, né, pela forma como era conduzido, né, as histórias de vida. E não parei mais. Aí comecei a estudar sobre o envelhecimento, sobre as políticas. Me apaixonei pelo tema, né, do envelhecimento e longevidade, porque eu entendo, né, que essa história de vida, né, nossa história de vida, ela é muito sagrada. Ela é nossa. Ela traz a nossa história, ela traz as nossas alegrias, tudo que a gente fez. Então, quando o idoso ele para, né, para contar isso para a gente, é uma riqueza, é uma sabedoria. Tem um versículo que fala, né, com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento, tá? Jó 12:12. Então, na longevidade o entendimento. Então, essa sabedoria de vida, a gente considerar, lembre-se dos dias antigos, lembre-se das gerações passadas, pergunte aos seus pais, aos seus anciões, tá? Lá em Deuteronômio falando. Então, existe um segredo, né, que tem sido uma tentativa de apagar, né, de calar aquele idoso, né, de que ele possa falar como essa voz de sabedoria, como essa voz de entendimento. E aí a gente vai lá atrás e pergunta assim, mas por quê? Por que que a gente está um pouco nesse caminho de não falar sobre envelhecer? Primeiro que assusta, né? Porque foi nos ensinado que envelhecer é ruim. É só a gente lembrar, quando a gente é pequenininho, quando fala assim, olha, a gente vai ver um desenho, e quem é a princesa? É sempre a jovem, né, bonita. E quem é a figura da bruxa? A bruxa má. É uma velha, né, com corcunda, com a verruga no nariz. A criança cresce entendendo que ser a princesa que é a jovem e que o velho. Então, qual o imaginário que a gente, né, vai levando? Quando a gente fala para a criança, se você não comer, o velho do saco vai te pegar. O velho do saco. Então, ela vai olhar para os outros idosos como algo ruim.
E a sociedade vai intensificando, tem toda a indústria da beleza, da juventude, mas é preciso que a gente assuma o nosso envelhecer, que a gente não tenha medo do envelhecer. Tem o Dr. Alexandre Kalash, ele é um gerontólogo, ele tem uma frase que ele fala que a gente tem que envelhecer na sala da frente. Porque o aposento, né, a aposentadoria, é como se colocasse ali no aposento escondido, que nós não temos que esconder as nossas mãos enrugadas, esconder as nossas rugas, que nós temos que aprender a envelhecer ali, mostrando a nossa cara, a se assumindo, porque é um processo belo, é um processo que tem a sabedoria, é um processo que tem o entendimento. Então, esse envelhecer. E quando a gente assume isso, a gente deixa de ter medo, porque a gente só tem medo do que é desconhecido para a gente. Se eu consigo entender como lidar com o meu envelhecer, se eu consigo aprender sobre isso, como é que eu vou ter um envelhecimento ativo e saudável, como eu posso ter um envelhecimento com sabedoria, com propósito, eu vou deixar de ter medo. E eu vou assumir esse envelhecer. E eu vou ser feliz e produtiva, né, até o final da vida, porque ela é preciosa até o fim. É verdade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho lá da Igreja Batista Atitude em Botafogo, na rua Arnaldo Quintela, 63. Como é que acontece? O que que vocês fazem lá? Nós temos lá o nosso grupo da melhor idade, Sim. e aí ele acontece às quartas-feiras, a cada 15 dias, e a gente sempre anuncia isso lá no Instagram, lá na igreja. E acontece às quartas, às 15 horas, né? De 15 às 17 horas, em um grupo maravilhoso, né? De meninas e meninos lá estão com a gente, 60 a mais. E a gente sempre trabalha ali na reunião a comunhão, a sociabilidade, é, temos atividades também para memória, a gente faz artesanato, a gente faz o encontro também de oração, e é tudo voltado para o perfil do grupo, porque a gente entende que cada envelhecimento ele é único. Então, o que a gente faz? É muito democrático. A gente percebe o perfil, pergunta o que eles querem fazer, tem os passeios também. E a ideia é que a gente possa unir a fé a esse envelhecimento ativo e saudável, envelhecimento funcional. Porque quando eles estão juntos, né, naquele momento de sociabilidade, da comunhão, existe a troca, né? Eles estreitam os laços. Eu achei interessante que depois do encontro que nós tivemos, aí algumas meninas, que eu chamo elas de meninas, né, Sim. saíram para tomar sopa. Isso é tão legal, porque elas estenderam aquele momento e aí dali uma vai conversar com a outra, vai entender a dificuldade da outra. Se de repente uma está mais triste sozinha, já tem esse vínculo, né, que é muito importante. A gente tem pilares, né, para envelhecer bem, que é a saúde, tem o pilar relacional, né, pilar financeiro, relacional. E essas relações são elas que ajudam, né? Muitas vezes ele não vai poder contar com o filho, com o marido, com o neto, mas ele vai poder contar com outro amigo ali da igreja, com um irmão de oração. É o que ele vai poder contar. Então, é muito importante, né, que a gente possa ter esses espaços de acolhimento numa sociedade que caminha, né, cada vez mais com esse olhar pro jovem e pro belo. Sim. Nós temos algumas fotos, né? Vou mostrar e você vai vendo, explicando qual foi esse Aqui foi uma momento. atividade de artesanato, a Marisa, e o interessante é que elas participam, né? É aquilo que eu falei, que elas são as protagonistas. Então, Marisa, ela é professora de fuxico, e ela levou uma das tardes ensinando para as outras meninas, e isso é uma atividade que desenvolve coordenação motora, o desenvolvimento cognitivo, a atenção. Então, é uma atividade que pode parecer assim, eles estão apenas ali passando tempo, mas não é um passatempo, por trás tem todo um objetivo. É um momento lúdico, né? Porque eles é divertido e a gente sabe que a endorfina aumenta as defesas naturais, e aí a gente já está falando da promoção da saúde também. Quebra-cabeça, né? A gente levou, e aí a gente tem
exercício, né? O exercício da memória, as festas temáticas, aqui foi a nossa festa junina, A festa a da turma roça. muito animada, o nosso seminário, né? A jornada, que a gente aprendeu mais sobre envelhecer, né? Esse olhar do envelhecimento, práticas com a pessoa idosa, a longevidade de vida cristã. Então, foi muito, muito interessante. Essa imagem aqui que eu estou segurando o livro, 60 mais, Uhum. quando você explicou, que eu vi que mudou. Porque explica um pouquinho como é que era a A imagem do. imagem, né? Nós tínhamos a imagem da pessoa idosa, aquela pessoa encurvada, né? Muitas vezes com a bengala. E esse símbolo, né? A gente tem as políticas, e que bom que a gente tem as políticas para a pessoa idosa. E ele mudou, né, para 60 a mais. Então a gente não usa mais, por quê? Porque era um símbolo que mostrava um idoso, né, de forma decadente, sem saúde. E a gente hoje entende que é possível a gente ter um envelhecimento com promoção de saúde. E isso mudou, né? A gente tem ali o nosso estatuto, o documento máximo, né, da nossa melhor idade. Então, a gente tinha esses símbolos nos metrôs, nos ônibus, e hoje a gente já mudou, né? A sociedade está mudando, enxergando de uma outra forma. Acho que acabou, né? Acho que não tem mais. Acabou aí. Sim. Já estamos já encerrando. Passou rápido. Passou rápido, Passou né? rápido. Gostaria que você deixasse uma mensagem para esse idoso que está desistido do propósito. Você falasse um pouco sobre isso, quiser falar olhando para o público. A mensagem que primeiro a gente lembrar, né? Lembrar da história, que esse idoso possa lembrar da história de vida, toda a trajetória. E a partir daí que você possa lembrar e ressignificar quantos sonhos ainda você pode realizar, o que você pode ressignificar e entender que a cada dia, né, que nós estamos aqui, existe um propósito. E se nós estamos vivos, é porque existe um propósito até o final, que a gente possa fazer da nossa vida e dessa fase que é o envelhecer, que como nós vemos que é um momento é uma fase de sabedoria, uma fase de entendimento. E entender que, de alguma forma, de alguma maneira, que você pode contribuir para as gerações mais novas, que está nas suas mãos ensinar e que está nas suas mãos mostrar para as gerações mais novas o que você já aprendeu nessa estrada, para que as outras gerações, para que a gente consiga também continuar se inspirando em você que continuou e que não desistiu, entendendo que a vida ela é preciosa até o fim. Amém. Amém. Você tem algum projeto? Isso, nós estamos com o nosso projeto lá na igreja, né, na Melhor Idade, e temos o projeto da jornada. A jornada ela é um seminário que nós levamos para as igrejas, e nós trabalhamos 3 tópicos, né? Ela não é só voltada para o idoso, é para a igreja em geral. A gente trabalha como a gente tem um envelhecimento ativo e saudável. O segundo tópico, práticas com a pessoa idosa. Então, ensina a gente como eu vou lidar com aquele idoso, como inseri-lo dentro da minha igreja, como eu vou conviver. Então, a gente tem esse olhar, né, de sensibilizar, e longevidade de vida cristã, onde a gente aprende muito sobre esse propósito de vida, como ressignificar. E vocês, né, que estiverem escutando, quem quiser levar o projeto para a igreja, a gente depois vai deixar o contato, tem e-mail, tem o WhatsApp, é só mandar uma mensagem que a gente vai com muita alegria, com muito entusiasmo falar sobre o envelhecer. E aí a gente está levando, né, com muito amor e com um coração com esse desafio, né, de levar esse tema que às vezes é tão esquecido. Sim. Então, a jornada a gente está caminhando, né, nesse propósito também. Vai dar super certo. Amém. Elaine, muito obrigada por ter aceito. Você tem 2 filhos pequenininhos, lindos, deixou em casa.
e veio aqui falar de assunto tão importante. Vamos falar mais vezes, vamos estender mais esses Sim. assuntos. Gratidão. Eu que agradeço, Amarilda, pelo seu projeto lindo, por algo que você tem desenvolvido, que é algo que é uma missão, né, que Deus te deu. E o Sim. conhecimento, ele liberta. Conhecimento é algo que ninguém pode roubar de nós. E quando você leva esse conhecimento, entra em tantas casas, entra em tantos corações. Às vezes, uma frase que foi falado nos seus convidados, uma palavra, você não tem a dimensão de como isso pode chegar. Então, assim, eu com o coração muito grato, né, da gente falar sobre isso, pela coragem, por um tema que é esquecido e a sensibilidade que você teve em trazer e que você possa continuar. E muito obrigada por falar, a gente tá aqui para que você precisar. Obrigada de coração. Tá bom. Obrigada, né? Viu? Que assunto importante. Deus, ele se importa com a sua vida do início ao fim. Você tem propósito, você viu o que a Elaine falou? Então, levanta, tenha fé em Deus e vamos cumprir o seu propósito? E vocês que estão assistindo, compartilhe, dá lá o joinha. Eu vou colocar aqui na descrição todos os contatos da Elaine, entrar em contato. A nossa igreja fica na Arnaldo Quintela, 63, Botafogo, Atitude. Tá bom? Até o próximo programa. Um abraço para vocês e beijo no coração.